Vamos então resolver a tarefa número 4 de representação e tratamento de dados. E nesta tarefa vamos analisar em detalhe o método para a determinação do tipo de variável estatística. O enunciado é o seguinte. Para conhecer melhor os alunos de uma escola, foi feito um estudo onde se recolheram, entre outros, dados referentes às seguintes características: ano de escolaridade, género, número de refeições por dia, peso, altura, idade do pai, profissão do pai, tempo de deslocação para a escola e código postal. Classifica como quantitativa ou qualitativa cada uma das variáveis estatísticas indicadas. Pois bem, antes de iniciarmos a resolução do problema, vamos ver aqui uma metodologia para a análise do tipo de variável. Como é que nós podemos verificar se uma determinada variável é quantitativa ou qualitativa? Para já, temos que nos basear nos conceitos de variável quantitativa e variável qualitativa. Nós sabemos que uma variável quantitativa é possível atribuir uma medida e apresentar-se com diferentes intensidades e valores. Normalmente estas variáveis quantitativas têm valores numéricos e podem ser medidos numa escala quantitativa, contínua ou descontínua. Daí que existam dois tipos de variáveis quantitativas, as contínuas e as discretas. As contínuas normalmente são aquelas que nós obtemos por medição com algum instrumento, por exemplo, balança, relógio, régua. As discretas são normalmente as que são contadas, só fazem sentido com os valores inteiros, por exemplo, o número de filhos, não é? O número de amigos. Não temos um amigo e meio, temos um ou dois amigos, ou três amigos, não, são números inteiros. A variável qualitativa está relacionada com a qualidade ou categoria e apresenta várias variantes, não é assim? São categorias que podem apresentar apenas palavras ou palavras misturadas com números cardinais ou ordinais. Por exemplo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, são variáveis qualitativas, mas ordinais, portanto têm uma determinada ordem. As nominais são só constituídas por palavras, por exemplo, cor dos olhos, verdes, azuis, portanto não categorizam, mas não existe nenhuma ordenação entre elas. Portanto, é com base nesses conceitos que nós temos que raciocinar e verificar se uma determinada variável é quantitativa ou qualitativa. Ora bem, para nós raciocinarmos normalmente, não só nisto, mas em qualquer coisa na nossa vida, nós devemos, e para assuntos mais complexos, devemos esquematizar e elaborar um fluxograma. Tu certamente não saberás o que é um fluxograma, mas eu vou-te dar uma ideia. Portanto, o fluxograma é um tipo de diagrama que permite visualizar de um modo simples, não é, a sequência de um determinado raciocínio. E eu vou-te dar um exemplo de um fluxograma aplicado ao dia a dia e depois vamos construir o nosso fluxograma para a análise do tipo de variável estatística. Vou dar aqui um exemplo. Vamos exemplificar com um procedimento que fazemos no dia a dia. Imagina que depois de jantar vais para o teu quarto e pressionas o interruptor para ligar o candeeiro e verificas que não deu luz. Como é que procedes? Vais proceder de acordo com o raciocínio elementar que é deste tipo. Não é? O candeeiro não acendeu, será que a lâmpada está enroscada? Vais verificar. Se não está enroscada, enroscas. Se estiver enroscada, vais verificar se a lâmpada está fundida. Se a lâmpada estiver fundida, substituis a lâmpada e então acedes o candeeiro. Se o candeeiro não ligar, então tens de comprar um candeeiro. Claro que este raciocínio está muito simplificado, não é? Claro que aqui podemos complicar isto ou aperfeiçoar o raciocínio e dizer o seguinte: depois de enroscarmos a lâmpada, o procedimento volta ao início. Isto é, vamos pressionar o interruptor e verificar se a lâmpada acende. Se a lâmpada não acender, então o problema já não está no enroscar da lâmpada, está na lâmpada propriamente dita. Não é? Então vamos verificar, vamos substituir a lâmpada. Substituindo a lâmpada, o que é que tu fazes? Voltas com o raciocínio ao início. Isto é, ligas o candeeiro pressionando o interruptor. E então vais verificar se o candeeiro acende. Se o candeeiro continuar a não acender, então o problema não é do enroscamento, nem é da lâmpada, é algum problema do candeeiro. Claro que nós não vamos comprar um candeeiro novo, isto está aqui muito simplificado. Terias que chamar um eletricista, e depois o eletricista verificaria se tinha hipótese de reparar ou não, e depois reparava, se não tivesse hipótese de reparar, então compravas um candeeiro. Poderias incluir aqui pormenores no raciocínio, de modo a aperfeiçoar o procedimento. Pois bem, na prática é exatamente isto que nós vamos fazer em termos de variável. Não é?
Nós sabemos que uma variável quantitativa é possível de atribuir uma medida e apresenta-se com diferentes intensidades e valores. A variável qualitativa está relacionada com uma qualidade e apresenta várias modalidades. O que nós vamos perante uma característica, mas vamos perguntar-nos se a característica pode ser medida. Isto é, se tem diferentes intensidades. E neste caso, tem duas hipóteses. Ou pode ser medida, ou não pode ser medida. Se puder ser medida, então é uma variável quantitativa. Nós sabemos logo que é uma variável quantitativa. Se não puder ser medida, vamos verificar se ela pode ser contada, que é outra característica de uma variável quantitativa. Se ela não puder ser medida, mas puder ser contada, então é uma variável quantitativa na mesma. Agora, se não puder ser medida, nem puder ser contada, então é uma variável qualitativa. Entendeste? Portanto, isto é um raciocínio que nós fazemos em termos mentalmente. Claro que aqui está em pormenor e é bom nós pormenorizarmos os nossos raciocínios de modo a esclarecê-los e não haver dúvidas quanto ao procedimento. Não é? Portanto, o fluxograma é deste tipo, completo. Não é? É um diagrama que permite visualizar de um modo simples, por exemplo, a sequência de um determinado raciocínio. Neste caso, é um raciocínio ligado à determinação ou análise da característica de uma variável estatística. Pretendemos saber se a variável é quantitativa ou qualitativa. Pois bem, é com base neste raciocínio que nós vamos analisar as questões postas pelo nosso problema. Vamos então à nossa primeira variável. A variável vai ser o ano de escolaridade. Portanto, a característica, e vamos ver que esta variável é uma variável qualitativa. Não é? O ano de escolaridade tem a ver só com o primeiro ano, segundo ano de escolaridade, por aí fora até o 12º, enquanto o grau de escolaridade tem a ver com o agrupamento. Quer um, quer outro são variáveis qualitativas. Portanto, a característica de grau de escolaridade não pode ser medida, não pode ser medida, nem pode ser contada. Não é assim? O grau de escolaridade, ensino básico, ensino secundário e o outro ensino, que é o ensino superior, que não está aqui enumerado, porque neste caso só estão aqui explicitados os níveis de educação escolar obrigatórios até ao 12º, é uma categoria qualitativa. No nosso caso, a variável ano de escolaridade, que é precisa do número ordinal, primeiro, segundo, terceiro, dá a ideia que é uma variável que pode ser contada, mas não. Isto é, o ano de escolaridade não pode ser medido, não é? Nem pode ser contado, mas tem uma ordenação entre eles. Não é? Ocupa uma posição numa determinada lista. Nesta lista, desde o primeiro ano até o 12º, há aqui uma determinada sequência natural. Não é assim? Portanto, isto é uma variável que não pode ser medida nem pode ser contada, mas é uma variável qualitativa e que é ordenada, né? Tem uma determinada ordem. Vamos então ver a variável seguinte, género. Esta variável o que é que será? Será uma variável quantitativa ou qualitativa? Portanto, é uma variável género, é masculino ou feminino, não pode ser medido, não é medido numa escala, nem pode ser contado. Logo é uma variável qualitativa, né? E apresenta neste caso duas variantes, neste caso masculino e feminino, e a ordem depende da análise que estejamos a fazer, não há uma ordem natural. Não é? Na linha C temos a variável número de refeições por dia, e neste caso vamos distinguir duas coisas. Uma coisa são o número de refeições por dia, a variável número de refeições por dia, outra coisa é a variável refeições. São coisas diferentes, não é? Se considerássemos a característica ou variável refeições, era uma variável qualitativa. Isto é, porque era uma variável que não podia ser medida nem podia ser contada e, portanto, existem 5 refeições durante o dia, diferentes, não é? Portanto, a sequência seria, a variável podia assumir um destes valores. Era uma variável qualitativa. No nosso caso, é diferente. Nós temos número de refeições por dia. Temos que caracterizar esta variável. Esta variável é uma variável que é quantitativa, não é assim? Porquê? Não pode ser medida, não tem uma escala, mas pode ser contada. Não pode ser medida, não é medida, mas é contada. Por isso é que é uma variável quantitativa, não é assim? A característica número de refeições por dia não pode ser medida, mas pode ser contada. Neste caso, pode variar entre 1 e 5. Pode haver uma pessoa que tome uma refeição apenas por dia e outra pessoa que tome 5 refeições por dia. Depende. É variável, não é assim? Vamos então ver a variável seguinte,
a variável peso. Neste caso, portanto, a característica peso é medida em uma determinada escala, não é? Quantitativa, apresentando valores numéricos que fazem um determinado sentido. Por exemplo, nós podemos, uma pessoa pode pesar e verifica na balança que pesa 72 kg. Aqui ao lado temos uma tabela de índice e massa corporal que faz a relação entre a altura da pessoa e o peso, e verificamos que se, em função desta relação que é traduzida para esta tabela, podemos verificar se nos encontramos numa posição correta ou não, se estamos obesos ou magros, ou se estamos normais. Por exemplo, uma pessoa pesa 72 kg, que é o caso, não é? Se tiver 1,74 m, calha aqui nesta zona verde, ela está bem, não é? Se ela, por exemplo, medir 1,64 m, ela já cai na zona amarela, quer dizer, que já está um pouco obesa. E à medida que vai aumentando, vai piorando, não é? Portanto, aqui, por isso é que dizem que a obesidade mórbida, portanto, são pessoas extremamente fortes, e aqui é o contrário, pessoas extremamente magras. A variável seguinte, temos a altura, não é? É também uma característica, uma variável quantitativa, isto é porque pode ser medida, não é? Numa determinada escala, apresentando valores numéricos que fazem um determinado sentido. Por exemplo, a pessoa pode medir 1,76 m, cá está, não é? 1,76 m, e aqui temos a tal relação entre a altura e o peso. Se a pessoa tiver 1,76 m e se tiver um peso entre 60 kg e 76, está bem. Se tiver um peso entre 78 e 92, já começa a estar um pouco obesa. E à medida que vai andando para a direita, vai ficando mais obesa ainda. Ao contrário, se for para a esquerda, vai ficando demasiado magra. Portanto, a outra característica, temos a idade do pai, e aqui também vamos fazer uma distinção. Repara que uma coisa é a idade do pai, uma coisa é a idade, neste caso a idade ou a idade do pai, outra coisa é a faixa etária, né? Se considerarmos a característica faixa etária, que não pode ser medida nem contada, está relacionada com uma qualidade e apresenta variantes de acordo com o estabelecido, como a ordem natural a iniciar no intervalo menor e a terminar no maior. Por exemplo, nós temos aqui uma tabela de faixa etária, entre 0 e 1 ano, entre 2 e 18, por aí fora. Foi discriminada estas faixas etárias. Portanto, isto não é uma variável numérica, é uma variável que não pode ser medida nem ser contada, é uma variável qualitativa. A faixa etária também pode ser explicitada não em intervalos numéricos, como é o caso, mas podia ser explicitada em intervalos do tipo criança, adolescente, adulto e idoso. Também podíamos discriminar as idades, o número das pessoas, não em função do intervalo de faixa etária numérica, mas uma faixa etária discriminativa, não é? Portanto, em termos com uma proposição. Portanto, é igualmente uma variável qualitativa. No nosso caso é diferente. Nós não temos faixa etária, temos a idade do pai. Portanto, a característica e a idade do pai é medida em uma escala quantitativa, apresentando valores numéricos que fazem sentido. Por exemplo, 50 anos, que temos aqui uma tabela. O Pedro tem 31, o Tiago 65, o Anderson de 15, por aí fora, não é? No caso concreto, imaginamos que o pai, por exemplo, de um aluno tivesse 50 anos. Portanto, é uma variável quantitativa, certo? Temos a variável seguinte, profissão do pai. A característica da profissão do pai não pode ser medida nem contada, não é assim? Não pode ser medida nem pode ser contada. Portanto, é uma variável que é qualitativa. Está relacionada com uma qualidade e apresenta diversas variantes, eventualmente com ordem pré-definida. Nós vemos aqui, por exemplo, uma relação de profissões que estão ordenadas segundo um determinado critério. Não sei qual é, mas há um critério qualquer. Algumas profissões só. Portanto, não, tem uma ordem, mas é uma ordem de acordo com a nossa organização. Mas, portanto, isto é uma variável qualitativa, não é numérica, não é assim? Finalmente, temos o tempo de deslocação para a escola. A característica de tempo de deslocação para a escola é medida em uma escala quantitativa, é medida com o relógio, nós medimos com o relógio, não é? Apresentando valores numéricos que fazem um determinado sentido. Imaginamos que um determinado aluno faz o trajeto de casa para a escola e demora 20 minutos e 30 segundos. Portanto, nós estamos a caracterizar a variável com um número, é assim? Portanto, é uma variável numérica, é uma variável que pode ser medida no relógio, não é?
Finalmente, temos o código postal. Esta variável será quantitativa ou qualitativa? O que é que tu achas? O código postal é uma variável qualitativa. Porquê? Porque não pode ser medida, nem pode ser contada. Portanto, é uma característica. Nós temos aqui um código postal. Por exemplo, 2725, 079, M. Martins. Ou, por exemplo, 4200, 360, Matosinhos. Portanto, é, por exemplo, um código postal. Portanto, isto não é uma variável quantitativa, é uma variável qualitativa. Portanto, não pode ser medida nem pode ser contada. É uma característica, é uma referência, é uma etiqueta, não é? Certo? Entendeste a diferença? Resumindo, o que é que nós podemos dizer? Das nossas variáveis, as variáveis qualitativas são o ano de escolaridade, o género e a profissão do pai e o código postal, e todas as outras são variáveis quantitativas.